Hi guys, it's me, Dr. Vince from Dr. Vince Academy. Stick around, don't leave. After the intro, we're gonna have a video in Portuguese, okay? That we're gonna talk about the importance of using English to learn English. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de se aprender inglês ou qualquer outra língua usando a língua que você está aprendendo e não a sua língua materna. No caso aqui, o português. Já que nós somos brasileiros, usamos o português para se comunicar e eu creio que realmente não é uma boa ideia usar o português para aprender uma outra língua, seja ela qual for. Você tem vários problemas, né, que podem surgir do uso da língua materna para o aprendizado de uma segunda ou terceira língua. Entre esses problemas, nós temos falsos cognatos, nós temos algumas estruturas e construções que são completamente diferentes de uma língua para a outra. Por exemplo, com relação às estruturas, se nós tomarmos a formação interrogativa e negativa também no inglês, em relação ao português, dos verbos, de vários verbos, tanto modais quanto verbos de ação comum, nós vemos que há diferenças cruciais nessas estruturas entre o português e o inglês. Por exemplo, para os verbos de ação comum, né, os verbos como correr, andar, almoçar, estudar, viajar, esses são verbos de ação comum, né, dormir, acordar. Você, na interrogativa no presente, você usa o auxiliar do. O do, ele vem auxiliando, ele não tem uma tradução, para o português ele não tem sentido, significado nenhum. No inglês, ele mostra que aquela estrutura é uma interrogação, né? Por exemplo, I have a car. Do you have a car? É a pergunta. Então, quando nós fazemos a pergunta, nós temos que utilizar o auxiliar do, isso no presente. No passado, nós usamos did. Por exemplo, I washed the dishes. Did you wash the dishes tonight? Or did you wash the dishes after lunch? Ok? Então, nós temos esses auxiliares, do no presente, did no passado, e eles não significam nada se nós formos traduzir para o português. No português fica simplesmente, você lavou a louça após o almoço, ou você lavou a louça hoje à noite. Então, e o anterior, você tem um carro. Perceber que não há nenhum significado para do no português. Ele só está ali indicando que aquela estrutura está na interrogativa, na forma interrogativa. Então esse é um dos exemplos, existem vários outros exemplos, né? Além do mais, verbos modais, tal como can, could, may, might, would, will. Will, por exemplo,
ele é traduzido como futuro, né? Mas esse verbo ele tem uma etiologia que vem das línguas saxônicas, né? Por exemplo, o alemão wollen, ich will, que eu quero, se escreve do mesmo jeito que o will, I will. E nós traduzimos como I will travel, eu viajarei, futuro. Porém, o entendimento disso se torna muito mais simples quando você percebe que essas estruturas, né, possuem um funcionamento próprio, né, elas estão colocadas na sentença de uma forma natural para o inglês e já não soaria tão natural para o português. Então, se você começa a querer aprender o inglês usando o português, você vai começar a criar uma certa confusão para o seu cérebro. Além do mais, o que você quer? Você quer aprender a falar ou você quer aprender simplesmente a ler? Você quer um inglês ativo, de comunicação ativa, falante, entendendo e falando? Ou você quer simplesmente aprender a ler alguma coisa? E a língua ela é basicamente aprendida oralmente, né? Você lá desde criancinha ouvia todas as outras pessoas. Então você ouviu muito primeiro e depois, a posteriori, você começou a falar, né? Dessa forma também vai se processar o aprendizado do idioma para você. Primeiro você tem que ouvir bastante, entender, né? Ouvir entendendo, né? E esse entendimento pode ser por associação, pode ser por um pequeno texto que você saiba o significado completo dele, né? Total. E aí você ouve, faz um treinamento, ouve outras situações com vocabulário que você já está adquirindo, você pode ouvir outras, né, aquele vocabulário em outras situações, o que vai permitir uma expansão do seu entendimento para outras situações, e dessa forma você vai adquirindo vocabulário, vai adquirindo entendimento, sem precisar traduzir, né? Você tem que entender, ouvir bastante, se acostumar, se familiarizar com o idioma, para depois você começar a falar. Se você começar a usar a sua língua materna no meio desse aprendizado aí, né, querendo sempre estar traduzindo, como o pessoal fala, mentalmente traduzindo o que a pessoa está falando, você nunca vai alcançar a fluência. É por isso que muita gente não alcança a fluência, porque elas estão sempre traduzindo. Elas querem entender, mas não entender naturalmente a língua, da forma que ela é falada, e elas ficam pegando, né, a língua materna que elas já possuem um entendimento para poder traduzir a língua que elas estão aprendendo. Então, dessa forma, cria-se um problema chamado interferência. Essa interferência é crítica. Ela vai atrasar o seu aprendizado. Se você tem um foco só de aprender o inglês para ler, né, você não tem a intenção de ter o inglês ativo, falante, você não quer se tornar um falante da língua, tudo bem. Mas como ele disse, eu acredito que ainda assim você terá limitações, porque o entendimento da língua ele passa pelo viés oral, primeiramente. Ele é importante né, essa compreensão oral para você dominar verdadeiramente a simbologia escrita,
que são as letras, as palavras. Como se processa tudo isso na nossa mente, ainda é um mistério. A ciência não sabe como que se processa a fala, como se processa o aprendizado verdadeiramente de um idioma, como que as palavras ficam armazenadas de uma tal maneira. A gente sabe, está lá nos neurônios, no cérebro, ok, mas a gente não sabe realmente como que a gente processa toda essa informação ainda de uma forma perfeita. A gente ainda não entende isso perfeitamente. Então, uma coisa é certa, existem vários processos mentais e cerebrais que ocorrem durante o processamento da fala, né? A escolha do vocabulário, a antecipação que você vai fazer para escolher aquele vocabulário, para você poder se expressar e falar de uma forma mais natural. Bom, para que tudo isso ocorra, você tem que aprender inglês sempre usando inglês. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e os comentários feitos e passem a considerar fortemente, né, essa dica que eu dei de aprender o idioma sempre ouvindo o idioma e não traduzindo as coisas, ok? No próximo vídeo eu vou falar alguns mais detalhes e mostrar que não é tão difícil assim, né, você usar o próprio idioma para aprender o idioma que você está estudando. See you and God bless.